em mais um evento, um webinar, que discute a educação do Brasil, educação superior, educação básica, e hoje nós vamos ter uma alegria enorme de ter dois convidados muito, muito especiais. Eu vou fazer uma breve apresentação do evento. É um evento voltado à gestão da educação. A gente quer contribuir com os gestores, com as pessoas que pensam a educação de uma forma diferente, tá certo? O objetivo é trazer debate, trazer novas informações. É um evento que está sendo proporcionado pela Fundação FAT, pelo Sindicato das Escolas Particulares de São Paulo, em parceria com a Dom Educação, que é uma consultoria da área de gestão de dados, em parceria com a consultoria educacional Danilo Dupas e com a Number Talks. Nós temos sendo ofertado recentemente pela Fundação FAT e pelo CIESP 2 programas de pós-graduação, um voltado à área de docência, à forma do aprendizado do aluno, um Master Education em Neuroaprendizagem e Performance Cognitiva, e um MBA em Gestão Estratégica de Instituições de Ensino superior e até de educação básica, tá bom? E os nossos convidados, eu peço para a Cíntia liberá-los, são os professores Luiz Álvares e o professor Danilo Dupas. Vou fazer uma breve apresentação do Luiz e do Danilo, passando a palavra para eles, e eu queria ter a liberdade de chamá-los de amigos, tá certo? É uma alegria tê-los aqui. O Danilo Dupas vai falar da sua formação, mas é ex-secretário das séries, ex-diretor do INEP, ou seja, com uma grande experiência em gestão pública e principalmente em regulação da educação superior. E o Luiz Álvares é um amigo assim de muito tempo, vou dizer de alguns anos apenas, ex-IBMEC, um economista que consegue enxergar por trás dos números a realidade da educação, a realidade do setor de negócios educacional. Danilo, você pode dar boas-vindas para os nossos ouvintes, participantes? Uma boa noite a todos. Realmente é um prazer aqui poder participar de reflexões a respeito da educação nacional e perspectivas e também desafios, né? Então, agradeço o convite, professor Francisco, né? E também estar aí fazendo uma dupla aí com o professor Luiz Álvares nessas reflexões. Luiz, por gentileza. Uma boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Obrigado pelas vindas, professor Francisco. Boa noite, professor Danilo. Eu trabalho já há alguns anos com educação, com passagens pelo setor financeiro, e gosto muito de dados, trabalho isso com dia a dia, com gestão de indicadores educacionais, e trouxe alguns elementos aqui para a gente discutir essa noite com vocês. Eu, antes de avançar com os slides, queria fazer só uma referência importante. Nós todos estamos nos chamando de professores por respeito a cada um de nós. É uma alegria quando você está num setor onde você esquece patente e enxerga-se como professor, né? Querendo ou não, com tudo que a gente faz, eu, engenheiro de formação, o Luiz, economista, o Danilo também economista, né? Ninguém é perfeito, tá certo, Danilo? Economistas, engenheiros. E a gente veio para ser professor. E o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é o seguinte: Danilo e Luiz, como é que cada um de vocês vê o setor da educação no Brasil hoje, dado que nós é que escolhemos estar nesse setor atuando e fazendo parte dessa história? Gostaria de iniciar aqui com algumas reflexões, dividindo em 2 pontos, né? Primeiro, educação básica, suas perspectivas, né? E também, logo em seguida, um pouco o ensino superior. Com relação à educação básica, é importante mencionar, né, a Constituição Federal, o artigo 208, que é o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de igualdade de condições para o acesso e permanência na educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurado, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade. Então,
Então, quando nós observamos aqui, né, a pré-escola é na faixa de 4 e 5 anos de idade. Na parte dos anos iniciais do ensino fundamental, o censo divide, né, de 6 a 10 anos. E nos anos finais do ensino fundamental, 11 a 14 anos. E o ensino médio, na faixa de 15 a 17 anos de idade. Então, se nós observarmos aqui, né, os dados do censo 2022, notamos, com relação à evolução na taxa de frequência, à escola por idade, de 97 a 2022, começamos a perceber aqui que, com 17 anos, o ensino médio é onde tem uma considerável taxa de evasão em relação às outras faixas de idade, tá? E isso é muito preocupante, porque isso afeta diretamente também o acesso ao ensino superior, tá? Então, um ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui. No próximo slide, nós poderemos observar também a trajetória dos estudantes na educação básica. E tem um gráfico aqui que fala da taxa de distorção de idade séria no 6º ano do ensino fundamental. Então, aqui é um comparativo referente a 2020 em relação a 2022. Então, aqui ele vê a taxa de distorção. Então, a idade correta, né, do 6º ano, e aí percebe-se a sua diferença aqui. Nós podemos notar que os estados que têm menor distorção, né, estado de São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul. Só que os estados que têm maior distorção são os do norte, né? Em destaque no Sudeste para o Rio de Janeiro. Ele tem uma considerável também taxa de distorção. Tá? Aí nós verificamos aí também um risco, né, desses alunos, né, em se aprimorarem, né, ao longo da sua jornada de ensino. Próximo slide, por favor. Bom, e agora vamos falar um pouco do cenário do ensino superior, né? Nós podemos notar aqui, tem de 2010 a 2021 os dados gerais. Então, nós podemos perceber, em relação a 2010 para 2021, o número de instituições de ensino superior teve um aumento de 8,2%. Com relação a cursos, de 45%. Vagas, houve um aumento muito expressivo, de 374%. Ingressantes, quase 80% de aumento. Matriculados, 40%. E concluintes, 35,3%. Nós estamos notando aqui que o número de vagas ofertadas supera a demanda. E o que preocupa também em relação a isso é o indicador de trajetória. Então, nós podemos observar aqui, através do ano de ingresso, é acumulativo, né? De 2012 até 2021, esses alunos que ingressaram em 2012. Uma alta taxa de evasão, próximo de 60%. Né? Então, percebe-se aqui não só um aumento expressivo de oferta de vagas, mas também a taxa crescente e muito forte, né, 60% de evasão. Tá? Então, são alguns insights que eu acho que é importante trazermos aqui, que mesmo que a matrícula aumentou, ingressantes, o número de concluintes praticamente, né, não se alterou tanto quanto a expectativa do setor a ofertar as vagas. E também percebemos um aumento de 45% de cursos, ou seja, aumentou o leque de possibilidades, né, dos alunos escolherem aí o curso, acessar o mercado. A preocupação, e acho que vale a pena o professor Luiz trabalhar aqui conosco, né, nessas reflexões, é até que ponto realmente, né, o ensino ele está aderente ao mercado. Aqui percebe-se que há um descompasso, né? Danilo, muito obrigado pelas suas considerações. Antes de eu passar para o Luiz, eu vou fazer só um breve resumo aqui dos pontos que eu acho que eu captei e passar ali para o Luiz trazer as falas próximas. Primeiro, fazer um spoiler, né, que o Luiz vai comentar claramente, que na educação básica, a iniciativa pública é a gestora. E faz sentido, né, dado que é compromisso do Estado ofertar, universalizar a educação básica de 4 a 17 anos. Ou seja, do Fundamental 1, ou pré-escolar, até o final do médio. Já o ensino superior é predominantemente privado, dado que o Estado entende que oferta, sim,
mas deixou para a iniciativa privada fazer essa evolução, e a gente pode até depois bater um papo sobre isso nos últimos debates aqui no próximos. Mas o mais importante que você traz aqui é a grande evasão no ensino médio, e a gente tem dados do censo, Danilo, que você divulgou no vídeo que a gente assistiu, na época da sua gestão no INEP, que perto de 45%, 46% dos alunos evadem. Mas olha que coisa interessante, né? Entre os mais ricos, 7% evade. E entre os mais pobres, cerca de 60% evade. Isso. Dado que o país é um país que tem uma pirâmide econômica com um volume enorme de pobres, nós temos os tais 40 e poucos por cento, quase 46% evadidos no ensino médio, ou seja, aquela preocupação que todos temos de chegar numa idade de 17, 18 anos, o aluno não terminou a etapa da educação básica, é um neném, porque ele não vai para o ensino superior, tá certo? E eu queria só fazer um outro parênteses, Luiz, se você me permite, ainda nesse começo, porque eu não estou com o tempo correndo e eu falo demais. A Constituição anterior à de 88, a de 37, tinha um artigo também que falava da educação, e tinha um parágrafo que falava assim, olha, a educação básica deve ser oferecida para todos, mas se por acaso o jovem, a criança, for desvaída de sorte, o Estado poderá ofertar educação profissional para ela. Ou seja, em algum momento da história do país, a educação profissional foi vinculada ao desvaído de sorte, tá certo? E mesmo quem não leu esse artigo, porque em 88 ele deixou de existir, na nova Constituição, mas a gente tem um preconceito enorme no nosso país quanto à educação profissional. Vou tomar a liberdade agora de passar para o Luiz, dado que eu fiz essas provocações e o fechamento, onde ele começa a falar um pouco da produtividade, da eficiência do ensino junto ao mercado. Pois não, Luiz. Eu acho que é uma questão muito importante aí desses dados que o professor Danilo trouxe e que a gente está falando, é o que eu chamaria de descompassos, de descontinuidades do nosso sistema educacional, né? Então, é isso que produz ali no final, que você não consegue entregar um aluno para o mercado de trabalho de acordo com o que a empresa demanda, com o que a sociedade demanda, o aluno também não encontra na escola o que ele busca e acaba evadindo. Então, eu trouxe alguns elementos aqui que eu acho que ajudam a gente a entender um pouco a causa disso, para desenrolar ali na frente. E um deles é um resultado que tenta tirar um pouco dessa questão da especialização do setor. Então, você está pegando uma medida de produtividade que existe em vários países do mundo na construção civil. Em todo lugar você constrói prédio, constrói ponte, constrói viaduto. Aí tem controle, o tamanho das bolas pelo estoque de capital, o capital investido em cada um desses países, que faz um pouco de diferença, mas nesse momento eu queria chamar a atenção de vocês para duas coisas. O que tem nos eixos, na altura você tem a produtividade do trabalho, então quanto que você gera por hora trabalhada, e no horizontal você tem a aceleração. Então vejam que o Brasil está lá embaixo, no último quadrante, à esquerda embaixo, né? Então ele tem uma baixa produtividade comparado a outros países por hora do seu trabalhador. Estamos falando na construção civil, antes de um trabalho lá muito especializado. E, além disso, a produtividade do trabalho não avança. Então, você vai lá para a direita, se você olhar os tigres asiáticos, estão todos um pouco mais para cima, e sempre à direita, se você pegar os países mais desenvolvidos da OCDE, eles estão lá em cima com uma produtividade 2,5, 3 vezes maior. Olhando um pouco mais para frente, se o Francisco puder rodar, quando você olha para a produtividade na América Latina, essa curvinha azul aí do gráfico da esquerda, veja como que o PIB per capita evolui ao longo do tempo, e veja como o PIB per capita evolui na Ásia e no Pacífico. Então, estamos falando basicamente dos tigres asiáticos. Veja o crescimento exponencial que tem ali, como esses países aceleraram ao longo dos anos.
Quando você olha as variações ao longo do tempo, olha ali a curva da América Latina em torno do zero, quer dizer, a produtividade do nosso trabalho não cresce, enquanto quando você olha na Ásia, você tem ali alguma coisa da ordem de 3 pontos percentuais. Esses 3 pontos percentuais de produtividade vão acumulando ao longo de toda a trajetória e fazem essa curva crescer exponencialmente, como a gente vê. E a nossa não, a nossa cresce de um jeito mais linear. Arriscando um pouco no próximo slide, o que tem de diferente aqui no Brasil, quando a gente olha para isso, foi até uma sugestão do professor Danilo, essa comparação. Isso é o resultado do PISA. À esquerda, o primeiro gráfico é o resultado de leitura, o do meio de matemática, o terceiro é de ciências. A curva cinza em cima é o resultado médio dos países da OCDE. E a curva embaixo é o Brasil. Então, vejam a distância de resultado entre o nosso resultado nas séries mais básicas e a OCDE, e vejam como isso não cresce. Algumas projeções, as projeções variam bastante, mas elas estão na casa aí, um pouco mais, um pouco menos, de 200 anos para essas duas curvas convergirem lá em cima. Então, nós estamos falando que o nosso estudante lá embaixo na pirâmide tem baixa produtividade, e isso está associado com a produtividade que a gente vai ver no resto da vida, inclusive quando a gente pega uma medida lá na construção, que você tirou ali muito da tecnologia na frente. Próximo, professor. Se a gente olhar para o gasto do PIB, o gasto em educação que o setor público brasileiro faz, ele está nesse eixo horizontal aí embaixo. E no eixo vertical, você tem o resultado no PISA. Vejam que o Brasil está muito à direita, está entre os países que mais gastam em educação. Só que a gente gasta mal, e isso não redunda em desempenho logo nas primeiras séries. Se vocês olharem lá embaixo no gráficozinho, vão ver que o Brasil está em alguma coisa como uma posição ao redor de 60, 70 entre os países, entre o desempenho. Então, isso começa lá atrás, a gente gasta muito do PIB e gasta pouco por habitante. Uma das explicações, um dos efeitos que pode levar a isso é a questão que, ao longo... É o próximo, professor, esse mesmo. É aquilo que o professor Francisco estava falando agora há pouco. Quando a gente olha para a lógica de investimento na educação, na primeira parte da educação, ela é basicamente pública. Então, varia ao longo dos anos, mas nós estamos falando que um pouco mais de 80% da educação é feita pelo setor público. E quando a gente vai lá no ensino superior e olha para as matrículas, é alguma coisa na casa de 75%, 80%, hoje está em torno de 77%. Então, a lógica que rege investimento público nos anos iniciais é completamente diferente da lógica que serve, que movimenta os anos finais ali da educação superior. E aí esse descompasso que nenhum nem outro estão olhando exatamente para o mercado de trabalho, para a necessidade das empresas. Só que quando o setor setor superior chega, o aluno já acumulou tantas distorções, que começa lá naquela distorção mais básica, que o aluno vai atrasando, não vai conseguindo se formar, que não há isso que dê jeito ali no final. Então, todo ponto daqui para frente é como é que a gente usa recursos, como é que a gente começa a desatar esse nó e começa a fazer alguma coisa diferente, não só para a causa lá embaixo, como para o tratamento lá no final da linha. Próximo, professor. Acho que, por último, nesse pedaço, eu queria deixar um ponto muito claro, que é o impacto disso tudo. O primeiro gráfico embaixo, à esquerda, ele mostra a taxa de desemprego ao longo do tempo. Então, se você pegar a taxa de desemprego de quem tem ensino superior completo, é aquela curva mais embaixo ali, azul escuro. Ela é da ordem de 5% ao longo do tempo, às vezes para cima, às vezes para baixo. E se você pegar a taxa de desemprego de quem tem ensino médio, é a última curva de lá de cima, é a curva cinza, que é na casa dos 10 também, um pouco para cima, um pouco para baixo.
Estamos falando que quem não tem ensino superior tem o dobro da taxa de desemprego. E se vocês olharem no gráfico de baixo da direita, vocês vão ver a comparação de salário médio no Brasil. Então, quem tem ensino médio incompleto tem um salário aí na casa dos R$ 1.500, e quem tem ensino superior completo, você tem um salário na casa dos R$ 6.000. Então, esse abismo que a gente tem entre esses dois segmentos e que passa pela escolaridade da população, que é mais ou menos um indivíduo a cada 5 anos em idade de ter feito ensino superior que fez, de uma educação que tem um aluno que acumulou muitas distorções e vai ter uma baixa produtividade para o trabalho lá na frente, que acumula esse monte de consequências que a gente vê e que não adianta só tratar lá na ponta. Professor Francisco. O Danilo quer fazer alguma contribuição? Não, nós vamos fundamentar no próximo agora, provavelmente na próxima questão, né? E são dados que se consolidam na preocupação nossa, né? Que o acesso à educação, né? Ela é primordial para uma boa inserção do brasileiro, no nosso caso, né? Por uma boa produtividade, né? Então a gente está começando a consolidar alguns pensamentos bons aí, referente à É, nossas de, qual- tendências, né? de qualquer sorte, eu fazendo um resumo, uma consolidação, né? Eu acho que é importante a gente estar fazendo isso juntos. É preocupante, né? Quando a gente compara a qualidade do nosso aluno em uma prova mundial, certo? Uhum. Outros alunos de outros países têm resultados melhores e a gente percebe também a eficiência desse aprendizado no mercado. Apesar, Luiz, da gente ter certeza de que se o aluno estudar mais tempo, ele terá direito a um salário maior, tá certo? Uma inserção mais qualitativa, a grande preocupação está na qualidade e no perfil do que nós estamos formando no ensino superior para o mercado, certo? E a grande preocupação, e eu tenho trazido isso, a gente tem na nossa audiência gestores de educação, profissionais dos diversos setores, a grande preocupação que a gente tem visto é a separação, né? A quantidade de profissionais que chegam ao final do ensino superior e não conseguem se colocar adequadamente no setor, no mercado, porque eles não estão preparados adequadamente. E aí não é nem para o eixo, nem para a área de conhecimento da formação, é para a área nenhuma, né? Ou seja, muitos anos de estudo sem uma real eficiência desse resultado. E o que assusta, e aí vamos lá, o Estado investe, né, Luiz? Apesar de não ser o domínio, mas o FIES e o ProUni estão presentes no ensino superior e abrir mão de receber esse dinheiro já aconteceu em diversos momentos da nossa história. Ou seja, o investimento na educação superior ela é importante em vários países, quando as famílias se juntam para pagar aquela mensalidade da instituição, mas no Brasil a gente percebe que o aluno que entrou nessa dívida, ele depois não consegue estar pagando isso. E em cima dos dados que vocês trazem, é mais preocupante ainda quando a gente percebe que o país está envelhecendo, os jovens estão ficando mais velhos, e os mais velhos estão ficando idosos, e o país não está enriquecendo, ou seja, não está produzindo. Então, é perigoso o nosso país envelhecer antes de chegar na sua alta produtividade. Por quê? Porque a realidade da nossa educação está dissociada da demanda de mercado e são parâmetros que a gente vai estar discutindo agora nesta pergunta. Danilo e Luiz, pensando em uma nova realidade de alunos, em um novo mercado de trabalho, uma melhor relação com a tecnologia, tá? Não vamos dizer que a tecnologia evolui e nós não. Temos uma melhor relação com a tecnologia. O que vocês entendem como sendo as oportunidades que se apresentam, sabendo que toda vez que tem um copo meio vazio, ele está meio cheio? Eu acho que fazendo uma conexão, professor Francisco, a questão e o professor Luiz apresentou há pouco, acho que é importante trazermos aqui a expansão da educação superior no contexto internacional. A OCDE, peguei o dado de 2020, a OCDE ela dividiu em duas gerações aqui, tá? Em vermelho, a geração de 55 a 64 anos, em relação à geração de 25 a 34 anos. Então, nós vamos olhar aqui o caso do Brasil. 15%
da geração de 55 a 64 anos, eles de fato tiveram acesso ao ensino superior. Melhorou o acesso nesse período de gerações, 25 a 34 anos, subiu para 23%. Tá? No caso da Argentina, caiu. Olha que coisa, né? A Argentina já considerada, né, um país, né, com alto índice de cidadãos alfabetizados, enfim, já começou a apresentar perda aí de gerações com relação ao acesso ao ensino superior. Mas vamos olhar aqui um país de referência, a Coreia do Sul, né, que é um case de sucesso de investimento, de educação, quanto ela cresceu, né, em 10 anos, né? Aqui nós podemos ver esse comparativo, que realmente a educação levou a Coreia do Sul para um grande desenvolvimento socioeconômico. Então, se nós olharmos a geração de 55 a 64 anos, somente 26% tiveram acesso ao ensino superior. A geração de 25 a 34 anos, 69% tiveram acesso ao ensino superior. Então, existe uma correlação, sim, positiva, né, com relação à produtividade, à questão da tecnologia, né, um país aí de referência, né, tanto na indústria automobilística, né, na parte de informática, tecnologia, o quanto se desenvolveu aí nesse período, tá? Então, aí é importante, né, a educação focada também na entrega de valor ao mercado. Professor Francisco, à vontade. Esse aqui o Luiz faz a fala? Sim. Isso. Aí, continuando esse ponto, se a gente olhar no que tem acontecido ao longo do tempo no Brasil, no gráfico de cima ali da direita, a curvinha cinza é o número de alunos, número absoluto de alunos em milhões que chegam ao ensino, que terminam o ensino médio. E na curva azul, vamos pegar a curva azul forte, ela é o conjunto de alunos que entra na educação superior. Então, quando a gente olha os alunos por ano que entram, vejam que ano após ano esse número vem crescendo, apesar de que o número de alunos que saem do ensino médio é o mesmo. O que isso quer dizer? Que a gente está avançando e está melhorando um pouco aquele número que o professor Danilo acabou de mencionar. Em outras palavras, a cada ano você forma ingressa no ensino superior um pedaço das pessoas que estão saindo do ensino médio, vai lá e avança no estoque, forma mais algumas pessoas daquele estoque. O que a gente está dizendo nessa história toda é que isso não tem sido suficiente, a velocidade com que isso vem crescendo é muito baixa, além do que o indivíduo tem uma baixa produtividade e um baixo valor para o mercado de trabalho. O gráfico que você tem ali embaixo à esquerda, que tem uma curva decrescente azul, essa curvinha azul é o salário médio do estudante do ensino superior. Vejam que ao longo do tempo ele vem caindo. Por que se a gente acabou de ver que quem tem o salário, que o indivíduo que tem ensino superior tem um salário maior, por que o salário do estudante está caindo? Ora, você vai colocando mais gente no mercado, tem cada vez mais gente formada, só que de uma qualidade relativamente baixa para o que o mercado precisa. O mercado está cada vez menos disposto a pagar um salário alto para quem ainda está estudando ou quem acabou de se formar. O próximo, professor. Então, isso é um sintoma que a gente está vendo do perfil do aluno que a gente está formando e de mais um descompasso que a gente estava vendo. Acabamos de ver no início ali a diferença de produtividade, a diferença salarial, o conjunto de pessoas que não ingressam, o conjunto de pessoas que não se formam, e agora a gente tem olhando um pouco de como é que a gente pode resolver isso, que no final da história a gente sempre vai ter que passar por como é que eu dou mais produtividade, dou mais educação e uso os meus recursos tecnológicos, que era o ponto que a gente tinha que endereçar. Olha que bacana o que a gente tem no Brasil, que é o que tem acontecido com o nosso ensino à distância, que é essa curva azul clara. Então, se vocês olharem a curva laranja que está por cima, à esquerda você tem ingressos, à direita você tem matrículas no ensino superior. Quando você olha as matrículas, elas têm crescido ao longo do tempo, a uma velocidade muito menor do que a gente gostaria, mas tem crescido. Se você olhar a curva azul escuro, é a curva de
ingressantes ou matriculados presenciais. Ela vem caindo absolutamente no tempo. E vem caindo por quê? Porque o EAD vem subindo mais do que cai os alunos presenciais. E a ordem de grandeza que isso tem no Brasil é diferente de todos os lugares do mundo. A gente, de fato, aqui tem um mercado muito diferente que, olhando para frente, professor Francisco, próximo, sempre fica aquela dúvida, isso é bom ou isso é ruim? Por um lado, nós descobrimos no Brasil como fazer ensino superior em larga escala. A questão é se a gente está fazendo bem e quais as consequências disso, como se a gente tivesse descoberto uma nova forma de gerar energia. Você pode usar isso para gerar energia, você pode usar isso para fazer uma bomba. Se você olhar para cada um desses gráficos, em cima à esquerda você tem matrículas na área de educação, é tudo ensino superior. Então, matrículas de educação. Veja que a gente está atendendo cada vez mais gente. Começou a declinar um pouquinho a altura da barra total lá nos últimos 2 anos, 2020 e 2021. Mas a quantidade de matrículas de escolas, de cursos presenciais, tem diminuído ao longo do tempo. Mas, bom, a gente está incluindo cada vez mais gente no ensino superior. Se vocês olharem para negócios embaixo, já muda um pouco o cenário, porque você tem estável o número de alunos atingidos no total, muito mais alunos sendo atingidos progressivamente pelo EAD e muito menos para o presencial. Se você olhar para as engenharias em cima, à direita, você tem o pior dos mundos. A gente tem tido cada vez menos pessoas matriculadas nos cursos de engenharia. E o EAD sequer dá para o gasto para dar conta disso. Então, não é um problema do EAD disputando vagas com o presencial, é simplesmente a gente não dá conta de formar gente necessária para o mercado. E quando a gente olha para a saúde embaixo, olha que coisa bacana, o que domina essa oferta aí de saúde são os cursos de enfermagem. Se você olhar, nós estamos atingindo cada vez mais gente, formando mais gente na área de saúde, mais enfermeiros. No presencial isso é estável e nós estamos incluindo no EAD. Então, o que esse gráfico nos mostra? Nós temos o mesmo problema, então a gente está falando do ensino à distância e estamos olhando para a tecnologia e como ela permite a gente ir longe e atingir mais gente. E 4 realidades distintas que regionalmente ainda se mostram diferentes. Então, para a área de educação é de uma forma, para a área de engenharia é outra, para a área de saúde é outra. Luiz e Danilo, antes da gente ir para os próximos 2 slides, porque eles são mais conclusivos, né, e trazem mais dados, eu queria fazer uma reflexão aqui, se vocês me permitem, e passando a seguir para vocês, e depois a gente avança nos slides. Então, qual é a clareza, né? Independente da pandemia, que foi um período importante, já havia uma tendência de crescimento de matrículas, de interesse dos alunos pelo EAD, tá certo? Temos também a certeza de que o mesmo remédio não é bom para todas as doenças, tá certo? Usando a sua analogia da saúde. De repente, a gente acerta bem para algumas áreas, mas não avançamos muito em outras, e claramente o jovem, o aluno, ele está desinteressado por algumas áreas, porque ele vê um desafio no aprendizado e não vê um prêmio tão grande pelo desafio lá na ponta, tá certo? Está estabilizado na área da saúde, queria depois passar a palavra para o Danilo, da importância dos conselhos. A área de saúde, Luiz, trazendo a fala aqui no seu slide, ela tem um controle, uma supervisão, um acompanhamento dos conselhos profissionais muito, muito grande, muito importante, que fez com que não houvesse uma expansão, e eu não sou contra a expansão do EAD, pelo contrário, eu sou a favor, desde que ela seja bem feita, como também deve ser feito no presencial, tá certo? Mas a área de saúde teve um controle, a enfermagem, a medicina, a farmácia, a nutrição, tem alguns controles profissionais que garantem um certo limite, um range de melhor qualidade de formação. E aí eu queria deixar aberto para o Danilo falar da saúde, falar
do Brasil continente, que é diferente, tá certo? Mas trazer um dado que é natural e simples. Hoje, o setor do ensino superior é algo que diz respeito não só à lei da economia, mas à lei da física, da gravidade. Nós temos 10 vezes, 12 vezes mais vagas do que o número de interessados. Então, gente, os gestores de educação têm que entender que existe uma lei de oferta e procura muito natural, muito clara. Desqualifica-se um produto se eu ofereço muita vaga e efetivamente não faço isso com qualidade porque o aluno se desinteressa e vai preferir o caminho mais curto. Fiz algumas ilações, deixo para o senhor Danilo e aí depois para o Luiz prosseguir. Ok. Com relação à fissão nuclear para energia ou para uma bomba, eu acho que nós estamos mais para uma bomba ser formada mesmo. E o professor Francisco falou uma coisa interessante sobre os conselhos profissionais. Quando eu estive tanto nas séries quanto no INEP, eu sempre busquei o diálogo com todos os stakeholders. Quando eu falo todos os stakeholders, né, não só os mantenedores da educação superior, privado, público, professores, né, enfim, mas também os conselhos profissionais. E é importante, né, salientar que existe uma resistência dos mantenedores do ensino superior com relação ao diálogo mais profícuo com os conselhos profissionais. Até na época chegaram a falar, né, tentar que eu evitasse contatos, né, com todos os stakeholders, principalmente com os conselhos profissionais, porque eles poderiam usurpar, olha isso, né, a palavra foi essa, usurpar, né, a atividade do ensino, né, dos mantenedores. Eu falei que não, cada um tem seu espaço no mercado, cada um tem suas responsabilidades. E eu dei um exemplo na época, para sair um pouco, né, da parte da saúde, CFM, que é bem regulado, direcionado também para a faculdade de ensino, e também da OAB, né, tem o exemplo da ordem, então eu dei um exemplo do engenheiro civil, CREA, né, então se um prédio, quando cai, eles vão atrás de quem? Da faculdade que ele se formou ou do CREA? Eles vão atrás do CREA, aí tem a comissão de ética, ou seja, o profissional, né, engenheiro, né, os profissionais, se tiver aí um problema, né, numa determinada região, são os engenheiros, independentemente de onde se formou, né, ele já está no mercado, ele já está atuando como engenheiro. Então, há sim uma necessidade de reflexão da qualidade de ensino ouvindo todos os stakeholders, né? Quem precisa da mão de obra qualificada, né? Quem regula também a atividade profissional no mercado, né? Ter aí um trabalho mais assertivo nesse sentido. E aí, professor Francisco, vem com relação a isso. Não é ofertar vaga pela oferta de vaga, mas sim olhar pela qualidade de ensino que ele oferece para a sociedade, né? Que isso afeta todos nós, que é a produtividade do brasileiro. Nós estamos envelhecendo e nós precisamos de jovens cada vez mais qualificados para sustentar também a taxa, a baixa taxa de natalidade, que é uma tendência de queda, e também a longevidade. Então, a produtividade tem que ser cada vez maior. E isso é uma preocupação que nós temos como educadores, que a qualidade ela está, ou seja, não está representando essa demanda, né, social. Então, Danilo, é um ponto importante. Eu queria só trazer exatamente isso, né? Que a nossa preocupação como gestores que atuamos na educação, o Luiz também trabalha com serviço em educação, a gente não quer que as instituições de ensino deem errado, mas a gente não quer que elas sobrevivam acima do mercado, certo? E essa é a grande preocupação, porque daqui a pouco as instituições estão pedindo para ter o Minha Casa Minha Vida do ensino superior, tá certo ou não? Sim, sim. Ou seja, nós temos que achar uma saída para esse. Não vai ser um financiamento que vai salvar o ensino. Não vai ser mais cursos de medicina que, de certa forma, vão dar mais sustentabilidade na instituição de ensino. Não é isso. É a qualidade do ensino naquilo que ela se propõe para a entrega de valor efetivo à sociedade. É isso. E é como a gente está vendo, né? Muitas instituições lutaram judicialmente para ter a sua medicina e estão ofertando, Danilo. Sabe o que está acontecendo? Não está preenchendo as vagas. Por quê? Porque a marca não tem aderência, não tem qualidade, consistência para ir para um curso de medicina. Você entende, não? Então, é assustador a saída que os gestores, que os mantenedores estão buscando, quando de verdade o setor devia fazer um saneamento, né? Uma troca de vagas ruins por vagas boas. É melhor ter um número menor de ingressantes com cursos de qualidade e se qualificando, se colocando no mercado, do que uma demanda
simplesmente para complementar números de DH, né? E outra coisa, para tomar essa decisão, ela tem que ouvir o mercado. Ela tem que ouvir quem precisa da mão de obra qualificada, na Mas aí já região que ela atua, aí você né? já está avançando, aí vamos já no próximo. Sim, são Luiz, bons exemplos. vou passar para o próximo slide aqui, porque já vai falar do resultado do ENAD e dos resultados do grupos financeiros. Desculpe, grupos educacionais. Eu acho que um dos pontos eu trouxe aí o resultado do ENAD, que é uma medida que a gente tem de qualidade acadêmica, está longe de ser a medida ideal, você pode questionar em muitos sentidos, mas ela é uma medida disponível e que todo mundo faz no mesmo instrumento. Então, você pode discutir depois que outras coisas medir. Vocês estavam falando uma coisa muito importante, que que por quantos anos depois o profissional formado ainda vai conseguir trabalhar no mercado de trabalho. Então, não é só se ele tem um emprego, que a gente podia ter um indicador de empregabilidade no setor, que a gente não tem. Não é só questão de formatura, que também devia ser um indicador pelo qual as escolas fossem avaliadas, qual o percentual de gente que você está formando. Hoje a gente olha para a IGC, olha para a ENAD, é uma medida de qualidade, mas não é só ela. E quando a gente olha para ela, olha só o que a gente vê. Então, vocês têm uma tabela em cima, à esquerda, e outra à direita. A da esquerda pega naquelas 4 áreas que a gente viu em cima, as matrículas em 4 realidades diferentes do Brasil inteiro, e ela compara à esquerda os resultados nas capitais dos estados e na direita em todos os outros municípios que não são capitais. Vejam que existe uma diferença de resultado só pelo fato de você não estar num grande centro. Isso tem a ver com o entorno, com a trajetória de oferta de educação nos anos básicos que você tem ali. Não adianta culpar as escolas e dizer, não, você não entrega um curso de qualidade. Não, ela tem um aluno que carregou, que trouxe mais gaps. E quando você olha embaixo, o EAD versus o presencial, são as duas coluninhas lá embaixo, você vê que em todos os cursos, em educação, em engenharia, a gente está comparando laranjas com laranjas, bananas com bananas, em todos eles você tem uma diferença muito significativa de ENAD em favor do presencial. Ora, vamos fazer a conta de tudo que a gente viu. O ensino superior está crescendo, cresce muito mais o EAD do que o presencial. Ok, a gente atende a muito mais gente, só que a gente atende muito mais gente com um ensino de muito pior qualidade. A questão que fica para a nossa próxima discussão na sequência e o mercado de trabalho? Mas com esses indicadores que a gente tem, a gente já vê que tem algo que a gente precisa rever nessa história. Nesse parênteses, só destacando que não é uma apologia ao ENAD, né, mas é o indicador que nós temos, tá certo? Como o Luiz bem colocou, existiriam outros mais consistentes, mas que esse em si já começa a mostrar que, à medida que a gente sai dos grandes centros, sim, abrange mais alunos, só que eles têm uma base de conhecimento pior, e com isso eles têm uma formação também não tão consistente. E a metodologia EAD, apesar de ela ser inclusiva, ainda para algumas áreas ela se destaca ao contrário. Em todas as áreas de conhecimento, o desempenho ainda não é o melhor do que no presencial. Mas também a gente não tem abrangência pelo presencial, né, Luiz? Então... E repara aqui, gente, que o que a gente está falando, nós não estamos dizendo que o EAD é ruim como metodologia ou só que a gente faz mal. O que a gente está dizendo é que nós temos muitas realidades diferentes no Brasil e que se a gente entendesse isso e focalizasse melhor a nossa energia para o que você precisa em cada uma dessas regiões, você ia produzir indivíduos muito mais aptos. Não adianta você querer fazer numa grande capital a mesma coisa do que você faz em alguns lugares na região norte. E é esse o ponto todo. Quando você quer fazer a mesma coisa no Brasil inteiro, você vai fazer mal. Esse resultado que tem aí, vou falar muito rapidamente, esse gráfico que tem aí é o valor de mercado das empresas de capital aberto. Você pode pegar lá o preço da ação, tem uma conta aqui, é chata, mas ela não é uma coisa difícil de entender, é um ajuste do preço da ação versus o número de ações em circulação, você tem lá o valor das empresas avaliado pelo mercado. Quando você olha ao longo do tempo, tem algumas
coisas importantes nesse gráfico, mas a principal, qualquer um vê, em todas as empresas que você olhar abertas de capital aberto em educação no Brasil, o valor é declinante nos últimos tempos. Ora, não escapa a nossa percepção que o salário do aluno também é declinante. Então, o que tem acontecido? A gente tem avançado muito fortemente no EAD desde 2018. Existe uma desconexão muito grande entre o aluno que é formado, que as empresas precisam, o salário que é pago lá na ponta cai pelo aluno formado, o aluno quer cada vez menos estudar na escola, fica cada vez mais difícil, e esse descompasso acaba redundando em tudo, em menos valor que o aluno quer pagar, ele opta por um curso de EAD barato, que não forma o profissional que a empresa precisa, que não vai pagar o salário bacana. Aquele saltão que tem no meio do caminho lá em março de 2020 é a pandemia que deixou tudo isso muito mais claro e potencializou, colocou uma lupa em cima desses pontos. Professor Francisco. Eu acho que contra números não tenho argumentos. Eu vou passar para o próximo passo, vou fazer uma reflexão, respirar, beber uma aguinha, e a gente avança e depois faz algumas considerações. Mas o que está claro é a instituição de ensino vai valer menos quanto menos qualidade ela entregar na ponta. Independente da quantidade de mensalidades que ela tem. Por quê? Porque a mensalidade vai cair pela capacidade de produção que esse jovem tem. E aí eu já trago para o Danilo. Danilo, o aluno hoje ele não busca o diploma, ele busca o quê no ensino superior? Ele busca a oportunidade de ter sua inserção social, né, melhor, né, melhor inserção social, que ele possa se desenvolver no mercado de trabalho. Esse é o desejo dele, né? Aliás, até é importante mencionar, teve um estudo, né, do próprio semestre recente, cursos que têm uma alta demanda de mão de obra qualificada, que é TI, né, Sistema de Informação, Tecnologia da Informação. E é onde tem a maior evasão. Por quê? Os alunos, ao entrar no ensino superior, percebem que o que está sendo disponibilizado como conteúdo não é suficiente para ele aprender e iniciar já o estágio, enfim. Então, é uma preocupação muito grande, né? Por vocês verem, um curso altamente demandado, mas que tem uma alta taxa de evasão por falta de qualidade de ensino, né? Eu gostaria também de passar aqui, professor, acho que agora o próximo slide, né? Nossos dados, né? Com Então, vou só relação a... colocar, né? Como é que fica a inovação no setor de educação, dado que Sim. a gente está vendo todo esse momento de desafios, tá certo? E como é que vocês veem essa oportunidade para inovar, tá bom? E aí nós temos aqui uma informação importante. Nós consideramos, que acabei de mencionar, né, um curso altamente demandado, mas com uma alta taxa de evasão, por falta da sua qualidade, nós temos que lembrar que 77% do setor da educação superior, ele é privado. Ele é privado. E onde tem a menor taxa de ocupação de vagas, 18,2%, de acordo com o censo 2021. Ou seja, não é sustentável. As instituições, elas não estão investindo muito na sua estrutura, né? Houve uma inversão do ticket do EAD em relação ao presencial e, obviamente, as instituições não estão sendo sustentáveis mais. Há uma necessidade forte de se readequar aos recursos disponíveis, da sua estrutura, dos cursos que estão sendo ofertados. Existe uma quantidade um crescimento considerável de oferta de cursos, não só em número de vagas, mas também da categoria dos cursos, dos tipos de curso. Então, há sim uma necessidade, um rearranjo de todos os recursos disponíveis para potencializar a formação de mão de obra qualificada em prol da sociedade. Então, nós vemos aqui que o problema não é o público. O público daqui, nesse caso, tem uma taxa de ocupação muito maior, de eficiência aqui e qualidade em relação ao privado. Né? Luiz? Eu trouxe uma pesquisa que fica como referência para quem quiser depois dar um Google nela, essa pesquisa feita com empregadores no mundo, ela é bacana porque ela é feita com 23 países, empregadores de 23 países diferentes sobre a percepção do que o aluno deve ter.
E aí, acho que o mais importante nesse momento é entender que, ao longo do tempo, fica muito claro, muito patente para o empregador esse descompasso, e cada vez mais você precisa menos foco na excelência acadêmica e mais foco no que aquele aluno é capaz de fazer, em como ele se relaciona com o outro, em como ele vai aplicar os conhecimentos que ele tem. E aí, a nossa história aqui é sobre inovação. Próximo, professor Francisco. Tem uma história da qual o professor Francisco faz parte no Brasil, e que depois ele pode falar mais para a gente, que é das Employer Universities. Então, esse conceito, ele, se vocês procurarem, ele ficou muito identificado com um artigo que foi escrito em 2020 na Forbes, que é esse artigo que tem a referência aí, em que o pesquisador começou a coletar o que estava acontecendo nos Estados Unidos em várias universidades diferentes. Então, na Universidade da Carolina do Norte, na Arizona State University, na Universidade de Dallas, no Texas. Então, você vai vendo que a necessidade do setor privado enxergar que as universidades não estavam entregando o aluno que precisava. Então, o aluno passava pelo setor, pelo ensino superior, sem estagiar, sem ter uma vivência no mercado de trabalho, que prejudicava o desempenho dele depois. A geração dos alunos de 18 a 25 anos é a que menos trabalha na história dos Estados Unidos. A percepção no mercado de trabalho é que esse indivíduo não tem os skills para lidar com o outro, as chamadas soft skills que a gente tanto diz. Quando você olha para esse todo, o que esse indivíduo fez foi colocar todos esses fatos juntos e, tem várias iniciativas das empresas com as universidades que estão tentando fazer algo diferente, estão tentando inovar. Aí no Brasil, professor Francisco, próximo, no Brasil a gente vê, se vocês olharem no Estadão, tem uma matéria muito recente sobre isso, vocês já começam a ver várias Employer Universities surgindo nos últimos anos, o grupo do Hospital Albert Einstein, do Sírio-Libanês, da Redditor, cada uma construindo a sua universidade, as suas escolas com os seus cursos para tentar formar um aluno diferente. Você vê o grupo da XP Investimentos com a XPE, mais para o lado de tecnologia, você vê a Intel mais para o lado de TI, você vê a própria Amazon financiando o que hoje se chama de escola da nuvem, não é uma graduação, mas foge daquele conceito das microcertificações que não formam um profissional, só entregam um conhecimento, e já tem cursos mais longos que já vai dar em alguma coisa diferente. E descomplica, que depois o professor Francisco fala um pouquinho mais, com muito conhecimento de causa, mas a ideia é que você tem inovações, tem coisas importantes acontecendo e caminhos de um problema que não é só brasileiro. A gente está vendo o nosso rebatimento no nosso problema aqui com aquele cara, com todos aqueles gaps e aquela baixa produtividade. E nós temos que dar conta disso. Professor Francisco. Vou fazer uma contribuição aqui. Nesse slide, a gente está trazendo um cenário, uma situação onde os outsiders, que são empresas que são de outro setor, estão buscando alternativas para atender um segmento onde eles atuam, tá certo? Então, tanto faz se são as empresas, como colocado Einstein. O Einstein é uma instituição que tem 2 dezenas de anos de existência já, onde percebeu lá atrás a necessidade da formação de enfermeiros. E depois começou a descobrir que eles poderiam estar trabalhando com outras habilitações de ensino superior para atender não só a sua demanda, Luiz, esse é o grande ponto, mas também outras instituições. Quando você vê uma demanda, no caso da XP Educação, onde efetivamente o que eles buscam? Formar profissionais da área de economia, professor Danilo, professor Luiz, mais jovens,
que tem uma linguagem mais acessível para captar ou se aproximar de possíveis investidores com um recurso um pouco menor do que os que investem até hoje. Quando a gente compara a quantidade de pessoas que investe no Brasil versus que investe em outros países, pode ser Estados Unidos como referência, tem uma oportunidade enorme aí. Mas você tem que criar confiança, relacionamento, ou seja, não são os gestores de conta que estão habituados do passado, né? Onde era uma mágica que ele fazia para falar, puxa, estou fazendo o seu dinheiro crescer, tá certo? Não. Hoje as pessoas querem saber o que está acontecendo com o dinheiro delas. Não vamos deixar fechado dentro do feudo chamado banco. E as startups, por conta de terem uma linguagem mais próxima do jovem de hoje, esse é outro ponto, educação é um processo de comunicação de qualidade. Danilo, se a gente não se comunica, como você bem fez na gestão, na educação, nada vai acontecer. Por quê? Porque sem a comunicação não tem a troca, não tem a participação. E as startups têm a vantagem de estar fazendo uma linguagem com o mais jovem, com aquele que está entrando no ensino superior e não quer mais deduzir equação na lousa. Ele quer saber como aquilo funciona de uma outra forma, um esclarecimento mais simples. Então, linguagem, estratégia, a chegada de outros grupos, a queda do valor da mensalidade, o uso inadequado de tecnologias versus as demandas profissionais, são desafios importantes que nós estamos discutindo hoje, né? Trazendo, infelizmente, a gente não vai trazer a solução mágica, né? Mas o mais importante que a gente disse é que não existe um remédio para todas as doenças, para todas as áreas, e o erro que está acontecendo na educação é o veneno. Remédio até um ponto, dependendo da dose, vira veneno. A educação ela está com a dose inadequada para o perfil de quem está entrando e para a necessidade que o mercado tem hoje. Professor Danilo, eu vou avançar para um próximo slide, onde a gente traz aqui os desafios da pequena escala, carência de mercado. Se você quiser fazer alguma contribuição, Luiz, por favor. Eu queria só, antes do professor Danilo, eu queria situar um ponto nessa discussão da inovação, que é um dos movimentos mais interessantes no mercado, mas, por outro lado, ele é pequeno. Por mais que você some tudo isso que você está vendo, faz barulho, algumas dessas empresas são grandes, mas nós estamos falando de 9 milhões de matrículas. Isso não é suficiente. E aí, esse ponto aí da gestão, professor, de olhar cada segmento, qual o problema que eu vou resolver? Transformar isso em indicadores, vou pegar esse pedaço, vou pegar boas experiências lá fora ou aqui. É isso que a gestão faz, é isso que trabalhar com indicadores faz, que é trilhar esse caminho. Danilo, por favor. O segredo mesmo é abrir o diálogo, geração de empatia com cada stakeholder para entender as dores, as oportunidades de cada stakeholder, né? Você vê, o mercado ele tem uma alta capacidade de se adequar, né, à falta de recurso, de um dos recursos, por exemplo. Está faltando mão de obra, uma XP ela vai lá, abre a própria faculdade e vou formar minha própria mão de obra. Ela consegue, né, a saúde, né, demos exemplos com relação a isso. Então, o mercado em si ele tem os antídotos, só que isso não é saudável quando a gente pensa num sistema mais amplo, que nem todo setor tem também empresas com essa capacidade de formar próprio profissional. Danilo, pode falar, por favor. Termine. Não, por favor. Não, e a questão da geração da empatia, da educação, né, o mantenedor com os professores, tentar entender as dores do mercado e juntos, né, buscar novas soluções, um trabalho sempre assertivo, né, e principalmente para o aumento da produtividade. O Brasil precisa ser mais produtivo. E para isso precisa ter uma qualidade de ensino adequada para isso, né, para a formação de mão de obra qualificada. A questão é essa, a qualidade do ensino ela precisa realmente se tornar primordial, né, dentro do planejamento estratégico desses mantenedores. Eu vou deixar aberto, gente, nós estamos muito próximo do horário que nós combinamos, né? Primeiro eu queria dizer, desde já, que foi uma alegria, né? Eu não percebi passar o tempo, vou ser muito honesto. Estou com o cronômetro aqui disparando, assim, faz sentido, né?
pela grandeza da fala de vocês, né? Mas eu queria trazer um outro ponto para deixar vocês à vontade, destacando que as perguntas que foram feitas, a Cíntia está acompanhando e tudo mais, elas vão ser guardadas, vamos passar para as pessoas e nós vamos mandar as respostas para vocês junto com o material, ou seja, esse material vai ser disponibilizado para todos que se inscreveram e a Cíntia, que é responsável aqui pela área de comunicação da Fundação FAT, ela vai mandar para vocês esse material. Eu queria trazer um ponto, que não é uma pergunta, mas já para fazer um fechamento, as considerações finais de vocês. Eu tive a oportunidade, Luiz, Danilo, de viver uma transição na mudança do século, quando os grandes grupos, privatização do setor do ensino superior, trouxeram executivos para o setor de educação. E aí as práticas, as metodologias, os processos, o aprendizado de quanto cada aluno custa, qual é o valor da mensalidade, ou seja, existiu uma profissionalização do setor e houve sim uma expansão. E tinha que fazer sentido, né? Eu me lembro quando eu participava de eventos e falava, olha, os 300 mil, gente, eram 300 mil brasileiros que tinham ensino superior. Chegamos a 500 mil, hoje são quase 9 milhões matriculados. 9 milhões matriculados dos 220 milhões. Houve uma expansão. Agora, os executivos que entraram no setor estão cometendo o mesmo engano dos mantenedores passados, de quererem usar as mesmas ervas, os mesmos chás, para necessidades diferentes. Então, é um momento de discussão, a partir de uso de novas tecnologias, como é que a gente faz isso? Quando você deu o exemplo da XP, Danilo, não é só criar uma faculdade, é criar uma nova metodologia. A XP hoje, a exemplo de outras instituições, tem um projeto pedagógico baseado em projetos, Luiz. Os alunos trabalham em sprints, em grupos multidisciplinares, para que essa cultura de atividade conjunta faça parte dele, da formação, para que a vida normal seja assim. Bootcamps para resolver problemas, tá certo? E é assim que o setor produtivo está. Quando a gente vê hoje uma obra, a quantidade de prédios, como você trouxe exemplos nas esquinas, é uma orquestra, você não tem algo fora do ritmo, está tudo organizado. Chega o ferro no momento certo, o concreto está sendo preparado no outro momento, ou seja, tem toda uma harmonia dentro das lajes que estão sendo construídas. Por quê? Porque tem que ter uma nova organização, uma metodologia, não dá para ter empirismo do eu acho. Então, o gestor da educação hoje, para não ter os mesmos vícios daquele que ele veio substituir no passado, ele tem que levar a inovação e a tecnologia como parte do processo, mas sem metodologia, o uso de tecnologia não existe. Danilo e Luiz, deixo para vocês fazerem seus posicionamentos, por favor. Eu acho que um grande ponto aí é que é a complexidade do nosso sistema, a complexidade do universo de cada instituição, do trabalho de cada um de nós, e que quando a gente tenta procurar as causas, tenta fazer um diagnóstico, acho que se a gente foca nisso, olha, quem é o meu aluno que está chegando, qual o problema que esse cara tem? Isso é um problema meu, isso não é um problema anterior, que eu não tenho nada a ver, é esse cara que eu vou formar lá na frente. Então, se eu criar pequenos pontos, entender quem é esse cara que está chegando, quem é o cara que está saindo, eu já avanço muito mais e consigo fazer algumas coisas, criar indicadores para isso, eu vou conseguir, fazendo pequenas inovações, me inspirando em algumas coisas que existem fora e coisas que eu trago de outros setores, como vocês acabaram de dar exemplo, eu vou andando e acompanhando todos esses indicadores, vendo o que dá certo, o que não vai dar certo, e a gente vai transformando essa realidade. Acho que o grande ponto que eu trago é que, olha, não é só de rupturas que o mundo é feito, mas da gente medir e da gente fazer gestão e ir atrás tentando intervir e mudar essa realidade que a gente vê, mas inspirado em algumas coisas que a gente sabe que funcionam e acompanhando. Professor Danilo.
Um ponto, né, primordial é tentar trabalhar no ensino médio, né, a questão da evasão, através dos cursos técnicos, é uma perspectiva aí, até porque aí demonstra que a educação, de fato, está inserindo esse aluno no mercado de trabalho, está gerando renda para a família dele, que isso é crítico, pensando no Brasil como um todo, né? O acesso ao mercado, ele é urgente para essa faixa etária, e, em contrapartida também, ele tem a possibilidade de subir no nível também para o curso de graduação, fazer seu mestrado, profissional, no caso, aplicado ao mercado, enfim, temos que olhar muito bem para a educação do ensino médio, né? A evasão está muito grande, são jovens, né, que podem realmente fazer a diferença aí para o nosso futuro, né, na produtividade. E também essa readequação, o ensino superior enxergar, né, toda a cadeia da educação básica em ser proativo, né, que são sementes para eles, né? São sementes para o ensino superior. Então, é uma questão de revisitar aí as demandas de mercado e buscar a qualidade de ensino em prol da produtividade para a sociedade. Vou prosseguir alguns slides aqui, simplesmente para a gente poder fechar o protocolo, o ritual que nós temos aqui, né? Destacar exatamente a importância da regulação, do controle. O professor Danilo aqui conosco, representando a SERES, secretaria, né, ex-presidente da SERES, ex-INEP, onde é a Secretaria de Regulação do Ensino Superior. Gente, o setor regulado, educação tem que ser controlada, tem que ser gerida com atenção e tem que ser entendido como um setor de serviço, né, Luiz? Dados são dados, né? Os números falam, tá certo? Temos os 2 projetos que estão em oferta, pós-graduação em neuroaprendizagem, a gente falou exatamente sobre isso. Hoje o jovem aprende de forma diferente, as metodologias têm que ser diferentes. Estamos discutindo a parte da gestão. Nós não temos a receita do bolo mágico, mas é bom discutir cada um dos pontos e entender que a instituição de ensino hoje é uma instituição de trabalho, é uma instituição que tem que prestar serviço, tem que dar conta do que está acontecendo, tá certo? A ideia de trabalhar com uma regulação onde você tem clareza dos dados que você recebe. E antes de fechar aqui com o slide da Fundação FATI, a gente agradece a presença de todos, queria já de antemão convidar o Danilo e o Luiz para um outro evento, se eles permitirem, dentro de alguns meses, se não for esse ano, pode ser no próximo, sem problema nenhum, para a gente falar um pouco de educação profissional, né? Que é um outro tema tão importante, onde a gente está vendo a necessidade da reforma do ensino médio, o aluno estudando uma educação contextualizada, né? Ou seja, o importante é o seguinte, o aluno tem que saber por que ele está aprendendo e aquilo fazer sentido para ele, tá certo? E o que ele aprendeu ser efetivamente aplicado, né? Porque aí nós vamos ter felicidade, de repente, de investir e financiar essa educação como parte de um bem social, como está na LDB. Cíntia, eu vou pedir para tirar o slide, assim nós ficamos os 3 na tela aqui, você também. Te agradeço pelo acompanhamento, a queda de energia no bairro. E, professor Luiz, professor Danilo, palavras finais rapidinho, nem falo mais. Eu já dei tchau para todo mundo, vocês podem dar um tchau. Estamos os 3 na tela, como na visita online que o professor Danilo proporcionou na nossa pandemia. Agradecer a oportunidade, né? Acho que sempre válido, né, termos reflexões e buscarmos um caminho, né, e ajudar o setor a excelência na produtividade, né, do nosso país. Então, me coloco sempre à disposição, professor, né, das entidades, instituições de ensino, em poder ajudar, né. Somos, acima de tudo, garçons, né, estamos servindo a sociedade e poder aí contribuir, né, nessa missão. Muito obrigado aí a todos. Também agradeço a todos que estiveram aqui conosco até agora, e acho que vocês veem que a gente fala sobre educação com paixão. Então, acho que a gente trabalha em vários segmentos de educação, sempre dessa forma, tentando contribuir, entender quais são as causas, o que a gente pode fazer de diferente dentro de cada instituição, para fazer alguma coisa diferente para o aluno lá na ponta, que é o que interessa. Isso aí. Tchau, gente.
Um abraço. Muito obrigado, viu? Uma alegria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, amigos. Muito obrigado. Tchau, Cíntia. Tchau, Ivan. Obrigado pelo apoio. Tchau, obrigado.